Você já se perguntou por que o Brasil não se tornou uma potência industrial como os Estados Unidos no século XIX? A resposta pode te surpreender e está bem aqui, em uma comparação histórica que vai mudar sua percepção. As dificuldades enfrentadas pelo Brasil no século XIX, muitas vezes atribuídas aos acordos comerciais com a Inglaterra entre 1810 e 1827, que limitaram o protecionismo, são frequentemente alvo de críticas. No entanto, uma análise mais profunda revela que a suposição de que esses acordos impediram a industrialização é mais complexa do que parece. A economia brasileira da época enfrentava fortes desequilíbrios, marcados pela baixa dos preços das exportações e pela crescente demanda por artigos importados, o que gerou uma enorme pressão sobre a balança de pagamentos e a taxa de câmbio. Mesmo com tarifas de 50% ad valorem, o efeito protecionista talvez não superasse a desvalorização da moeda já em curso. A ideia de que o Brasil poderia ter adotado uma política idêntica à dos Estados Unidos da América no século XIX, buscando o desenvolvimento industrial, é sedutora, mas a realidade dos fatos é outra. Esta é uma pergunta central para muitos pensadores brasileiros. Por que os Estados Unidos da América se industrializaram? Enquanto o Brasil evoluía para se tornar uma vasta região em desenvolvimento no século XX, longe de fatalismos climáticos ou raciais, a resposta reside em particularidades econômicas e sociais. O desenvolvimento dos Estados Unidos da América no final do século XVIII e primeira metade do XIX foi intrinsecamente ligado à economia europeia, e não primariamente a medidas protecionistas internas. O protecionismo só se consolidou nos Estados Unidos da América em uma fase avançada do século XIX, quando as bases econômicas já estavam bem estabelecidas. A primeira tarifa norte-americana, de 1789, por exemplo, impunha apenas 5% ad valorem sobre tecidos de algodão. Para entender o progresso dos Estados Unidos da América, precisamos considerar as peculiaridades de suas colônias antes da independência. Embora a população fosse semelhante à do Brasil, as diferenças sociais eram profundas. No Brasil, a elite era composta por grandes agricultores que utilizavam trabalho forçado, enquanto nos Estados Unidos da América, pequenos agricultores e comerciantes urbanos dominavam. Essa disparidade é bem ilustrada pela visão de Alexander Hamilton, um discípulo de Adam Smith, que se tornou um defensor da industrialização e da ação estatal ativa, em contraste com o Visconde de Cairu, que no Brasil pregava a crença na mão invisível e o deixai fazer. As restrições manufatureiras impostas pela Inglaterra às suas colônias americanas foram aplicadas de forma diferenciada, especialmente porque o sistema de agricultura de exportação não prosperou. Nas colônias do norte, a política inglesa passou a incentivar indústrias que não competiam com a metrópole, mas coibia a concorrência em outros mercados. Proibições à produção de aço e fomento à produção de ferro são exemplos. Curiosamente, estudiosos afirmam que o desenvolvimento industrial das colônias ocorreu de forma muito próxima ao que seria se tivessem suas próprias políticas econômicas. Desde cedo, as colônias americanas reconheceram a importância de fomentar a produção interna. Massachusetts, em 1655, já exigia que as famílias produzissem seus próprios tecidos. A indústria naval também se destacou, com 3/4 do comércio norte-americano sendo feito em seus próprios navios antes da independência. A Guerra de Independência, ao cortar o suprimento de manufaturas inglesas, impulsionou a produção interna, que já possuía uma base sólida para expansão. Os grandes conflitos políticos na Europa, como as guerras napoleônicas, criaram um cenário extraordinário para a economia norte-americana. Os Estados Unidos da América, como a única potência neutra com uma grande frota mercante, viram seu comércio florescer. Entre 1789 e 1810, sua frota cresceu de 202 mil para impressionantes 1 milhão de toneladas, todos os navios construídos localmente. No entanto, a experiência técnica, a visão de seus líderes e a acumulação de capital da era napoleônica não seriam suficientes sozinhas. A economia norte-americana, por muito tempo, dependia da exportação de produtos primários. Foi como exportadores de algodão que os Estados Unidos da América se posicionaram na vanguarda da Revolução Industrial, que na época se concentrava na mecanização da indústria têxtil e na substituição da lã pelo algodão. Enquanto a Inglaterra liderava a mecanização, os Estados Unidos da América foram cruciais no fornecimento das vastas quantidades de algodão. O consumo anual de algodão pelas fábricas inglesas saltou de 2.000 para 250.000 toneladas entre 1780 e meados do século XIX. Essa expansão, em grande parte, foi impulsionada pela queda nos preços das manufaturas inglesas de algodão, um reflexo direto da redução do preço do algodão, possível graças à produção em larga escala nos Estados Unidos da América. O algodão, representando mais da metade do valor das exportações dos Estados Unidos da América, foi o principal motor dinâmico da economia americana na primeira metade do século XIX.
seu cultivo levou à incorporação de terras férteis em estados como Alabama e Mississippi, de forma similar ao que ocorreu com o café no Brasil. Esse sistema expansivo no sul impulsionou o povoamento do meio-oeste, atraindo correntes de colonização europeia. Diferentemente do Brasil, onde a abertura dos portos resultou em déficits comerciais que pressionavam o câmbio. O déficit comercial dos Estados Unidos da América com a Inglaterra nos primeiros decênios do século XIX transformava-se em dívidas de médio e longo prazos. Essas dívidas eram investidas em bônus dos governos central e estaduais, criando um fluxo de capitais essencial para o desenvolvimento do país. Uma consequência da política financeira de Hamilton e do investimento pioneiro do governo em infraestrutura. A trajetória do Brasil e dos Estados Unidos da América no século XIX nos mostra que o desenvolvimento é um emaranhado de decisões políticas, estrutura social e condições econômicas. Entender essas raízes é fundamental para compreender o presente. Se você gostou desta análise profunda, siga nosso canal para mais conteúdo. Curta este vídeo e compartilhe para que mais pessoas explorem essas fascinantes nuances históricas.